Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão por essa oportunidade que a Casa de Emmanuel nos dá, estarmos reunidos mais uma vez para o nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Retornando ao estudo do Caminho, Verdade e Vida, depois desse Setembro Amarelo, dedicado aí à prevenção do suicídio. Recomendamos a todos quem ainda não assistiu, né, que possa assistir os 5 estudos, foram muito bons. E hoje, nossa irmã Janete vai dar início de novo ao Caminho, Verdade e Vida. Hoje a gente vai estudar o capítulo 110. Quem faz o estudo também é convidado a fazer a prece de abertura. Então, Janete, por favor. Vamos lá. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo sempre por essa oportunidade de reflexão, né? Aprendizado sempre com a nossa doutrina tão querida, com o Evangelho de Jesus, pedindo a proteção da espiritualidade responsável por esse trabalho, pedindo inspiração para que possamos comentar tudo aquilo que seja realmente proveitoso, para que possamos realmente refletir e tomarmos, né, a decisão de sempre melhorarmos a cada dia diante desses conhecimentos. Pedimos, Jesus, a tua proteção para todos os irmãos em humanidade, principalmente os que passam por situações mais difíceis, mais delicadas, que eles possam sempre ter em mente a tua presença em suas vidas, a tua proteção, o teu amparo, para que possam resistir diante das dificuldades e levar a bom termo essa atual reencarnação. Rogando sempre pela tua luz, que possa estar direcionando os nossos pensamentos e atos, pedimos permissão para iniciar a tarefa desta noite, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, então, compartilhar a tela. Bem, então, nós estamos no capítulo 110, do Caminho, Verdade e Vida, cujo título Vidas Sucessivas, né? Esse tema que nós conhecemos, nós espíritas, mas que precisamos sempre estar refletindo a respeito, né? Que mesmo conhecendo, a gente consegue, muitas vezes, estar tomando atitudes, posições que são bem contrárias a essa lógica da justiça divina, né? E Emmanuel traz para nós o versículo de João, capítulo 3, versículo 7, não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Disse Jesus, e está neste capítulo mencionado. Vamos só conversar um pouquinho a respeito dessa passagem de Nicodemos. Então, a gente sabe que nessa passagem, Nicodemos procura Jesus, né? Sem compreender essa afirmativa de Jesus. Não te maravilhes por ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, Nicodemos, né, que era um fariseu da alta classe lá, né? Ele não conseguia compreender essa postura de Jesus. Tanto é que ele perguntava, mas o homem terá que voltar à barriga da mãe para nascer? A gente vê que ele tem uma visão do nascimento mesmo. Ele pensa, em algum momento ele vai pensar nesse nascimento carnal, não é? Porque existem interpretações outras com relação a esse nascer de novo. Mas Jesus, ele, seguindo aí esse capítulo, ele vai dizer também o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Então, ele deixa bem claro essa distinção entre corpo material e entre corpo espiritual. Talvez para nós que já tenhamos todas essas informações, né, da doutrina espírita, para nós é mais do que lógico a gente ouvir isso, né? Naquela época eles não sabiam, mas Jesus já estava introduzindo esse conhecimento para que eles começassem a se acostumar com essa ideia do corpo carnal, do corpo espiritual e da própria reencarnação.
né? Então, faz bem essa distinção entre corpo físico e corpo espiritual. Logicamente, ele não podia dizer tudo, né? Como a gente já conhece, que ele deixou para que a doutrina espírita viesse sacramentar esses conhecimentos, mas ele deu ali a sua deixa. E esse nascer do espírito, ele também é interpretado pelas outras religiões e até por outras pessoas que não têm uma religião até, como um aperfeiçoamento moral, né? Um despertamento moral, nascer do espírito. E a gente vê que também tem a ver com a reencarnação, não é? Para que a gente reencarna? Não é para a gente despertar, né, a nossa moral? Não é para que a gente melhore, moralmente falando? Então, também existe essa conotação desse despertamento espiritual, né? Desse nascer pelo espírito, também com relação à questão da moralidade, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Esse capítulo tem tudo a ver com o espiritismo, né? Com reencarnação. É? Seria aí, acho que uma das principais características do espiritismo, né? Que a gente vai aprofundar hoje bastante. Essa necessidade de reencarnar. Eu acho bem lógico falar da reencarnação. E outra passagem que é muito lógica é a passagem quando ele diz que João Batista é Elias, né? Aquela também, as outras pessoas, a gente sabe que até pulam essa parte, quem não quer admitir a reencarnação, né? Como uma lei divina. Até não estudam na Bíblia, tenta pular essa parte, porque é tão óbvio, né? Está tão clara ali. Aquela do Elias, então, não tem nem Não figura de linguagem, muito né? Aqui ainda tem uma linguagem mais abstrata que cabe às interpretações que eles fizeram, né? Mas aquela, Jesus é objetivo, é muito direto, né? Muito direto. Mas vamos continuando, né? Bem, então, a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. Aí eu vou dar uma comentada a respeito disso aqui. Né? Então, né, ele diz que desviar das interpretações descabidas, né, só é compreensível para quem? Né? Para quem já tem o seu conceito, né, amarrado, fechado, como ele fala aqui na questão do sacerdócio, né, que já é organizado, aquela ideia já veio toda amarradinha, que foi impostas durante todos esses séculos, e naturalmente com relação aos interesses também próprios, né, de muitos que não quiseram enxergar essa verdade. Mas é o que ele fala, né? Mas aos que amam a verdade, buscarão a verdade sempre, a qualquer preço. A gente pode até se referir ao próprio Nicodemos. Ele sentiu que tinha algo mais a ele aprender, né? Tinha uma verdade oculta ali que ele não conseguia compreender e por isso ele foi procurar Jesus. Mesmo de uma forma sorrateira, né? Mesmo à noite, né? Porque na época Jesus era muito criticado, né? Era alvo de críticas dos fariseus, e ele, sendo um líder do judaísmo, dos fariseus, ele foi na calada da noite porque ele admirava Jesus, ele sabia do poder, né? Dessa ligação de Jesus com Deus. Tanto é que ele fala, né? Por tudo que você faz, por todos esses prodígios, com certeza você está ligado a Deus, né? Ele compreendia isso e ele foi buscar essa verdade, né? A gente não sabe qual foi o desfecho depois disso, depois que Jesus conversou a respeito disso, né? A gente não tem essa informação, mas ele foi um daqueles que buscou a verdade. E nós, né? Nós que já conhecemos essa lei da reencarnação, nós não podemos, de forma alguma, assumir uma postura de quem não sabe, não é? Com relação à lei da reencarnação,
de tantos e tantos acontecimentos nas nossas próprias vidas, nós sabemos da lei da reencarnação, mas às vezes nós tomamos posturas que não condizem a esse conhecimento nosso, né? Então, ele vem aí frisando. Não é possível que a gente admita, que a gente não acolha essa ideia da reencarnação. Apenas é admitido para aqueles que não conhecem essa verdade, né? Que, infelizmente, até existem a questão dos interesses escusos aí. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Aquela história de que será cobrado mais de quem sabe, É vale isso aí, todo João. mundo hoje em dia, né? Independente de religião, porque se fala, até nas outras religiões, se fala de reencarnação, eles não aceitam, mas está todo mundo ciente. Sabem, muitos sabem, mas não querem admitir, porque as consequências seria admitir, né? Até tantos deslizes que as pessoas praticam, né? É melhor eu fingir que não sei, deixa eu seguir desse jeito, né? Do que admitir, né? A questão daquela rainha lá que mandou tirar a reencarnação, né? Pois é, Pois mas é. pelo fato de nós sermos os trabalhadores da última hora, não tem A mais responsabilidade. Não tem para onde correr, né, João? Não tem. Sinuca de bico. Não adianta chegar lá e falar, eu não sabia. Você sabia sim, você sabia, está escrito, está gravado, mostro para você, no dia que você estava lá no centro, no dia que você estava lá naquele programa do Zoom, aprendendo, não tem jeito, não tem para onde correr. Uhum. Até quem não pratica o nosso segmento religioso, né? Sim. Mas eles têm conhecimento. Se teve o conhecimento, já tem responsabilidade sobre ele, né, João? É isso aí. Sim. E tem aqueles que não têm o conhecimento, mas porque não por falta de oportunidade, né? Que aí também lá em cima vão mostrar, não, mas aqui, olha quantos vídeos do CEAS você recebeu aqui, que compartilharam com você e você não abriu porque não quis, né? Então, não tem desculpa, não. Da comédia. Foi ver o vídeo da comédia. Falou, pô, tudo bem, você podia não ter aberto todos, mas não quis abrir nenhumzinho, né? Então, desperdiçou. É oportunidade desperdiçada, realmente é. Aí também acaba sofrendo as consequências do mesmo jeito. É verdade. Então, vamos lá. Onde é que eu estava? A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Vamos lá. Então, é o que ele fala, né? Reencarnação é lei universal. Ou, como a gente estava comentando agora, né? Ou você acreditando ou não na reencarnação, você vai reencarnar. Ou acreditando, não aceitando, não acreditando, reencarnar, nós iremos reencarnar. E aí a gente também se pergunta, né? Que ele fala aqui, sem esse conhecimento da reencarnação, nós veríamos o mundo como esse turbilhão, né? De desordens e injustiças. E a gente trazendo para o nosso momento atual, né? Pela vida do nosso planeta, por tudo que tem acontecido. Como é que a gente veria esse atual momento em que a gente está passando? Se a gente não acreditasse nessa lei da reencarnação, se a gente não acreditasse nessa lei de causa e efeito, né? Se a gente não tivesse a certeza do amor de Deus por nós, como estaríamos, né? Por isso que está tendo uma onda de materialistas, né? Exatamente, né? Por não terem essa informação, ou talvez por não aceitarem, e por isso a onda do suicídio, né? Foi tão bem abordado durante esse mês de setembro, né? Então,
Se não tivéssemos todos esses conhecimentos, não passaríamos por esses momentos com uma certa serenidade, que eu vejo que a gente passa. Eu acho que nós, espíritas, nós passamos com uma certa serenidade. Não é que não vamos nos chocar com certas coisas, né? Porque são coisas muito, muito fortes acontecendo, mas que a gente tem uma certa serenidade diante da compreensão, tem, não é? Que Jesus falou, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Não é isso? Digam lá, gente. Ia ser uma catástrofe, né? Não é? Porque ia ser isso que tu falou, suicídio, matança, destruição. Muito pior, é. Porque, em paralelo a toda essa coisa negativa de destruição, né, de desamor, a gente vê o outro lado das pessoas que, como nós acreditamos nessa justiça divina, na reencarnação, e tantas outras correntes religiosas que até nem acreditam na reencarnação, mas acreditam no amor de Deus, acreditam no bem, né? Então, essas pessoas, elas dão esse respaldo diante desse lado negativo, né? Até conversando, acalentando, aconselhando, né? Tentando acalmar as outras pessoas que ficam muito estressadas porque não conseguem compreender, né? Porque não tem essa base boa. Então, é preciso, né? Deus é tão justo e maravilhoso que ele permite essa intercalação, né? De pessoas, umas que conhecem, que já aceitam, né? E outras que ainda estão nesse desespero diante dessa vivência turbulenta do nosso mundo atual, né? Eu chamo de companheiros de jornada, são companheiros de jornada, aquelas pessoas que são ligadas a nós por situações, ou por hereditariedade, ou por condições de vida, né? E que a gente tem que conviver e ajudar, né? Com essa pequena parcela, né, de evolução que a gente tem, que ainda é muito pequena, mas que para eles ajuda, sim. E a gente tem por obrigação fazer isso, né? Claro, a gente que já tem esse conhecimento, claro. E se a pessoa está passando por uma situação de incompreensão, de desespero, é como aquela parábola que Jesus fala, para que a gente não enterre os talentos. A gente está tendo essa oportunidade de conhecer, de ter essa informação. A gente tem que deixar que ela, né, saia, que ela tome assim, uma posição diante de uma situação desesperadora, daqueles que necessitam dessa clareza, dessa informação, né? Que a gente sabe que tantas pessoas, né, que não conhecem essa filosofia espírita, que passam por sufoco muito grande, por problemas tão grandes, e quando tem essa bênção de ouvir de alguém, né, e como isso ameniza o coração delas, mesmo que elas não aceitem de pronto. É o que eu estava conversando com uma senhora lá no centro, que ela é evangélica, mas ela está indo lá, porque ela está sendo levada por uma outra pessoa. Então, ela falando da beleza, do como ela se sente bem lá dentro. E a gente conversava, você não precisa deixar de ser evangélica para ouvir as verdades espíritas, né? Para compreender e para aceitar, né? A gente sabe que o espiritismo é uma filosofia de vida que qualquer religião pode estar vivenciando isso. Então, se a gente teve acesso a esse conteúdo tão maravilhoso da doutrina espírita, que nos faz bem, que faz com que a gente se equilibre mais, a gente tem por obrigação de passar isso adiante, sim. Né? É uma pena que, se ela for conversar com o pastor, provavelmente ele não vai falar a mesma coisa. Não. Ser, né? Você pode continuar sendo evangélica e pode frequentar lá, se você se sente bem. Né? Claro. Eu tive uma grande amiga de infância, ela já desencarnou por causa de um acidente de moto e tal, mas ela foi atropelada pela moto e houve um problema, ela desencarnou. Mas ela era muito católica, mas aceitava o espiritismo. Quando tinha uma doença, ia na casa espírita para fazer tratamento. Então, quando a gente foi dar passe nela, perto dela desencarnar, ela perguntou se podia receber o passe segurando o terço. Eu disse, claro, imagina. Qual é o problema? Sim, né? Jesus, né, cara? Tão lindo, né? Tão bonito. Com certeza. Eu acho linda a gente não pode... da Igreja Católica com o Espiritismo, acho um encaixe
muito bonito. É sim. Né? Muito. A gente não pode deixar que nossos preconceitos impeçam um ato tão bonito, né, nessa hora. Porque o espírito muitas vezes é preconceituoso, né? Com relação a outras crenças. Não pode nem olhar para o terço. Que isso? O terço aí está trazendo o Cristo. Ali né? é o ato de amor, né? A necessidade que ela tem de estar com aquele objeto nas mãos. Para pensar em Jesus, né? Claro. Geralmente o catolicismo tem um pouco menos, né, de preconceito. A minha mãe também, na época, quando eu me revelei espírita, ela ficou meio preocupada, porque ela era mais católica na época, né, e ela foi conversar com uma freira e também me surpreendeu saber que a freira respondeu para ela algo assim semelhante de mas o seu filho não se sente bem, lá ele não está aprendendo coisas boas, ele não está... Está vendo? Nossa, então, assim, maravilha. Você vê partindo de uma freira, né? Então você vê bacana. Né? Tem muita gente de mente aberta nas religiões. Tem a mente aberta, tem sim, tem sim. E eu acho que é isso que vai fazer, sabe, essa união assim das religiões no futuro, né? Cada vez mais nascendo espíritos, né? Com essa visão ampla do bem universal, de Deus. Isso é maravilhoso. A gente vai chegar lá, já estamos aí. Mas, no momento, a gente está na turbulência, né? Que a mudança, nossa, não está brincadeira. Bom que a gente tem... Que bom que a gente tem o espiritismo, né, Dorô? Conforta. Para amenizar, a gente não fica revoltada com a turbulência que está, não fica, né? Entende o que está acontecendo, tem que se prevenir, porque senão a gente é envolvida, né? Então, a gente é engolido. Muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Queria comentar bem pouquinho com relação a isso, mas eu quero dar uma... Anotei alguma coisa aqui. Era isso, né, que eu até comecei a falar anteriormente, né? A gente acaba se revoltando, né, quando nos julgamos injustiçados. E para a gente se julgar injustiçado, a gente tem que estar esquecendo dessa lei, né, de reencarnação, que é uma lei de justiça. Né? Então, ele fala, o homem não percebe toda a extensão dessa misericórdia de Deus, né? Nos processos de resgates e reajustamentos. Se nós, que já temos essa informação, tantas vezes a gente se sente injustiçado, a gente se sente vitimizado, imagine os nossos irmãos que não têm esses conhecimentos que nós temos. Né? Então, conhecer a doutrina espírita, eu acho uma bênção, faz toda a diferença. A gente fica mais tranquilo, não fica tão desesperado. Acho que sofre, mas não entra em tanto desespero assim, né? Até existe assim, né? Repentinamente, diante de determinadas situações, a gente sente, lógico, né? Pelo nosso estágio evolutivo, mas logo depois vem a reflexão, e aí a compreensão, e aí a gente volta à calmaria, né? Isso faz a diferença realmente. Então, vamos lá. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando, não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas, determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Bonito isso, né? Vamos comentar? Muito, muito. Deus é maravilhoso, né, gente? Então, quando ele fala com relação à lei humana, né, a justiça humana, o que a lei humana faz com o criminoso? Quando ela não mata esse criminoso, ela, como diz aqui, né, o Emmanuel, coloca em células fétidas, infectas, né,
Esses irmãos estão ali ociosos, num processo de degradação humana terrível, né? Não existe esse projeto de recuperar, né? Nessas condições, eles são destruídos e não recuperados, né? E, com certeza, acarretando prejuízo para o espírito imortal, porque matar o corpo não mata o espírito, né? Então, a gente vê realmente a lei, não é que a lei não deva existir, lógico que existe, a gente sabe da necessidade da lei humana, né? Mas que ela possa estar caminhando, buscando essa perfeição, para que ela utilize mais dessa misericórdia, de ver o ser humano como Deus, né? Deus não vê o criminoso. Quem que Deus vê? Deus vê um filho seu, aquele que ele criou, com toda a potencialidade de evolução, de brilho, não é? E essa parte realmente é lindíssima quando ele fala, comparsas desses dramas nefastos que trocam essas vestes, né, nas atividades humanas, de modo a se redimirem uns à frente dos outros, né? Aqueles que se matam, aqueles que cometeram o suicídio, o homicídio, né, uns para com os outros, eles renascem nesse palco da vida, como filhos, né? O pai recebe aquele que foi o seu algoz, né? O filho tem como pai, muitas vezes, aquele que tirou a sua vida. Isso com relação a todas essas permutas que Deus permite, que é exatamente para a gente aprender a amar, né? Então, olha só como é que a didática divina é perfeita, né? Enquanto aqui a gente quer trucidar o criminoso, não quer enxergar o ser humano que existe ali por trás, a gente quer eliminar. Se está incomodando a gente quer que ele morra, não é assim? Não tem aquele ditado? Criminoso bom é criminoso morto, ladrão bom é ladrão morto. Mas a gente já não pode falar isso não, né, gente? Porque a gente sabe que mata o corpo, mas o espírito não morre, não é isso? E a gente, não morre, não. em incentivando isso, a gente vai estar prejudicando esse irmão, né? Que ele volta para o mundo espiritual mais cheio de traumas, porque a gente sabe que quando se está nessas células, né, como a gente vê, né, um número imenso de irmãos ali, amontoado como bichos, né, sem a menor condição humana de se conviver, né, a gente sabe que ali é um processo de degradação, de piora do ser humano. Quando poderia haver, né, aquele sistema em que eles pudessem estar trabalhando, né, para se sustentarem, através da agricultura, de tantos e tantos outros trabalhos que eles poderiam também estar recebendo aulas sobre religião. Então, ali sim, o ser humano está sendo recuperado, né? Vai ser retirado, sim, da sociedade, porque ele ainda não tem condições de ficar ali no meio, né? Porque muitos estão a tal ponto que realmente não conseguem viver sem o vício do roubo, né? Do furto e mesmo do homicídio. Tem que ser retirado da sociedade, mas tem que ser apresentado a ele outras opções para que ele reconstrua a sua própria... aí a Dora, eu acho que falaria até melhor do que eu, né? A sua personalidade, né? Tendo assim subsídios, tendo conhecimentos para que ele possa olhar o mundo de uma outra forma, porque quem somos nós para julgar aquela pessoa que chega a uma criminalidade? Né? Claro, Quais foram os fatores que levaram essa pessoa a chegar a essa condição? Isso, A gente não claro, sabe. claro. A gente só vê o criminoso, condena e quer que matem, quer que esfolem, mas ninguém sabe a história dele, não é? Ninguém fala. Ainda bem que Não, Deus, mas... ainda bem que Deus nos dá essa chance, né? Porque criminosos, perante as leis divinas, acredito que quase 100% da população da Terra assim o é, né? Somos todos devedores e criminosos das leis divinas, mas, graças a Deus, Deus nos dá essa prisão de carne, mas que tem um objetivo de nos recuperar, de nos resgatar, de nos realinhar,
de nos dar novas oportunidades de aprender. E, com certeza, era assim que nós deveríamos também tentar tratar os nossos Olhar, né? criminosos da terra, né? Pelas leis, Nossos as irmãos. leis dos homens também, se Deus quiser, vão evoluir para sistemas prisionais que sejam mais dignos, né? E que proporcionam uma maior possibilidade de reabilitação dos criminosos, né? Se Deus quiser, vamos caminhar para isso. E bandido, Então, bom, assim, bandido bom é bandido reabilitado. reabilitado. E a Bandido presença, é aquele irmão que está equivocado no momento, mas ele tem plena condição de se recuperar. Fala, Doró. a presença do Evangelho, segundo o Espiritismo, dentro das prisões, ela é muito importante. Eu trabalhei durante 7 anos como agente religioso, lá em Bangu. O presídio meu era Lemos de Brito, era bem lá no fundo. E eu escutei relatos, era um grupo de presidiários, eles tinham uma cultura, eles eram ex-policiais, a maioria, ou também advogados que se envolveram com a parte negativa e acabaram recebendo um processo à prisão. E eu escutei depoimentos assim fantásticos, inclusive um deles uma vez disse assim: eu agradeço a Deus que eu fui preso, porque isso interrompeu uma carreira minha que ia me levar a uma destruição muito maior. E ele compreendeu por que a prisão veio e como a prisão para ele foi a mão de Deus ajudando ele. Maravilha, ele né? começou a se envolver com o espiritismo, começou a ler o Evangelho, começou a estudar e disse: graças a Deus que eu estou aqui, que eu não estou nesse mundo lá fora, que é aqui que ele estava aprendendo o que era ser um ser humano. Daí o Muito resultado, bonito, né? mas muito lindo. Eu escutei coisas assim de estarrecer, de estarrecer. Muito bom. E entrava lá com os meus, eram 3 senhores que iam comigo, a gente foi para a casa espírita da Meli Boudet, aquela lá perto ali em Vila Isabel, né? Ah, tinha um programa na rádio, não era? Isso, tem. E ainda ali tem. eles ainda tem, nos domingos, né, que eles fazem estudos, enfim, ligados com o presídio. E foi uma experiência riquíssima para mim, mas muito rica. Porque eu parei de ir, mas com muita pena. Eu deixei esse trabalho porque eu já estava com muita idade e tomava 7 conduções por dia. Pegava trem, pegava metrô, pegava os ônibus, e lá dentro também e às vezes quando não tinha a condução a gente ia a pé para lá. Mas é muito um trabalho rico. Eu tenho muita saudade dessa época e desse trabalho. Imagino, belíssimo. Nossa. Muito, uma coisa. Não tinha medo nenhum de entrar lá. Eu não tinha medo. A gente não vai levar o Cristo, vai levar o bem, vai ter medo dos presos, por quê? É verdade. A gente fica com uma força, né? Nunca tive. E eles trancam a gente, né? A gente entra, tranca porque não pode deixar a porta do presídio aberta, né? Eu não tinha medo nenhum, mas nenhum. Maravilha. E eles tratavam a gente com um respeito muito grande, muito grande. E tinham uma gratidão também muito grande. E essa força, Doró, que você sabe que você não estava lá só, né? Vocês encarnados estavam ali amparados por toda uma equipe espiritual, não é? Exatamente. E aplaude esse tipo de trabalho. Onde o nosso mentor era Caibar Chuta. Olha só. Era ele, um brasileiro, né? Foi um brasileiro. Maravilha. Quando a gente antes de entrar no presídio, nós fazíamos oração para ele pedindo ajuda, né? Para iluminar a gente. Isso aí. Foi um trabalho, eu tenho muita saudade desse trabalho. Mas chegou uma Muito hora bom. que não dá mais, né? Meus mentores começaram a me mostrar que eu tinha que ir embora. Eu disse: meu Deus, mas vamos lá. E outras chegam, né, Dora? Para continuar, né, a tarefa. Não, claro, continua, né? Eu já estava com idade, então, naturalmente, eles me puxaram. Porque verdade. Bangu, ao meio-dia, gente, no verão, né? Lá é muito quente. E a gente, às vezes, não tinha, a condução falhava, e a gente ia andando, era quase 30 minutos para chegar desde a entrada do presídio até o que a gente atendia. Às vezes via aquele sol realmente do verão, Bangu, né? Brincadeira.
mas era muito bom. Era muito bom. A gente saía muito feliz de lá, entendeu? É Muito, gratificante, é gratificante. muito, né? De modo que eu acho que vale a pena. Há muita gente que condena, que acha que o espírita e o religioso não tem que entrar no presídio. Tem que entrar, eles precisam muito da Com religião. Eles certeza. precisam muito. Mas é essa Entendeu? visão equivocada, né? De Claro. que é criminoso, tem que deixar de lado, tem que Não, deixar vai acabar, que, né? que Tem que vai, que vai matar, maltratar. e que vai matar, não me mataram, não me fizeram nada de mal, não tem nada a ver. Nada a ver. Eles tratam a gente com muito respeito. Entendeu? Porque a gente também trata eles assim, a gente não chega aí. Nós não perguntávamos nada para eles. A gente tinha um cuidado de nunca perguntar nada sobre a vida dele. Eles falavam o que queriam, a gente ficava ouvindo. A gente não pode fazer esse papel, né, de ir lá, né, inquirir ele. A gente não pode ter essa atitude, de jeito nenhum. Né? É isso aí. Né? Para a sabedoria magnânima, é essa, né? Nem sempre o que errou é um acelerado. Como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Vamos aí para os comentários finais. Então, né, quando ele fala, né, só Deus conhece o mecanismo sombrio de todas essas circunstâncias que provocaram o crime, né? São as inúmeras reencarnações passadas, né? É como a gente estava comentando anteriormente. A gente só vê o crime ali naquela hora, o criminoso, a vítima. Então, aquele fato que muitas vezes é muito chocante mesmo para os nossos olhos. Então, a gente fica indignado e condena. Mas só Deus conhece o porquê daquele ato. Né? Não foi só nessa vida que aquele ato foi gerado, são muitas e muitas reencarnações passadas. É toda uma trama, não é, que a gente vai seguindo nessas reencarnações para a gente chegar àquele estágio. Né? Então, só Deus conhece os nossos corações, só Deus conhece as nossas lutas mais íntimas, não é? Que escondemos de nós mesmos, não é? Tantas vezes a gente não quer admitir tantas coisas difíceis, tantas situações difíceis, desejos, mas Deus conhece, não é? E mesmo que a gente não tenha essa coragem de admitir aquilo que a gente é, e do que a gente precisa, Deus vai, não é? Através desse mecanismo das reencarnações, ele vai dando o ajuste, não é? Para toda essa trama, que a gente possa, através dessas dores vividas, né? Como ele fala, nessas idas e vindas aqui das reencarnações, trazendo-nos através desses laços consanguíneos, com os criminosos do passado, com os algozes do passado, muitas vezes dentro dos lares, mas muitas vezes também dentro de uma casa espírita, né? Tantas vezes a gente convivendo com os nossos irmãos de casa espírita, às vezes o ato de um irmão pode ser o gatilho que faz com que venha à tona alguma coisa que aconteceu em outra reencarnação com relação a nós e essa pessoa, não é? E pode gerar, muitas vezes, o desconforto, uma discórdia, mas nós estamos ali, né? Nós estamos ali para compreender, né? E a própria doutrina espírita em si, ela vai trazer todos esses subsídios, todos esses conhecimentos, para que a gente compreenda aquele irmão, que muitas vezes, no nosso olhar, errou,
né? E dentro do lar, então, e tantos outros locais, nos ambientes de trabalho, né? Então, e o que ele fala, lindo, né? Fechando, para aprenderem a lei do amor entre as dores e dificuldades do caminho, com a bênção temporária do esquecimento, né? Não seria nada bom a gente lembrar que o meu filho foi aquele que me matou na outra vida, né? Jamais. Isso é a sabedoria divina, né? O meu Deus me cônjuge livre. foi aquele que, não é, me traiu, Não. através até de uma questão de comércio, de trabalho. Então, é essa beleza mesmo dessa justiça divina que faz com que a gente conviva com aqueles algozes, né? Que a gente não se sinta vítima e a gente aprende a amar, não é? Esses irmãos. Dentro do lar, principalmente. Porque aquele criminoso vai nascer com aquele corpinho lindo, fofinho, daquela criancinha, né? Que a gente vai olhar. Quem não ama um bebezinho fofinho, né? Imagine se aquele rostinho aparece uma carranca, oh, eu te matei outra vida, né? Jamais que a gente ia amar. Não. Então, tudo é uma coisa, é a justiça, né? Já pensou, que horror! Não é? Então, é o bebezinho, é a criança, que a gente aprende a amar, se apaixonar. Claro, Chega na claro. adolescência, tem assim aquelas coisas, né, que eles se mostram já, né, tal como são, e aí às vezes tem umas rusgazinhas que a gente fica olhando e fala, meu Deus, por que eu não consigo aceitar? Por que dentro de mim tem alguma coisa que eu não consigo amar totalmente? Né? É difícil, hein, assumir isso, mas a gente tem que compreender. E é isso que a doutrina faz pela gente, sabe? Essa beleza da gente admitir que tem alguma coisa, sim, entre eu e um filho, entre um cônjuge, entre um pai, mas que a gente compreende, sabe que não é por acaso que a gente está junto, e a gente opta por amar, por compreender. Né? Mesmo que não seja totalmente nessa vida, mas a gente está dando os primeiros passos para essa reconciliação. E é lindo, né, gente? É maravilhoso. É isso. Fala. Isso se todos compreendessem na essência mesmo tudo que Jesus nos ensinou, nos deixou de mensagem, que é aquela questão de perdoar, né? Nós não somos vítimas de nada, né? Inocentes. Então, nós, quando sofrêssemos algum tipo de situação que nos achássemos injustiçados, na verdade, não existe isso, né? Não, a gente teria que aprender. O que Jesus ensinou é perdoar aquele erro. Por quê? Se eu sofri alguma agressão ou alguma injustiça que eu considero, é porque eu fiz alguma coisa por merecer, confiar na providência. Aquilo me serve como lição, até para eu aprender a perdoar aquilo, e assim isso iria com o tempo, se as pessoas perdoassem isso, né, aceitar, se resignassem com o problema e perdoasse o outro, né, cortaria um ciclo de ódio, de animosidades. Isso ajudaria muito também, né, nas questões de evolução do próprio ser e do outro, né? As pessoas se colocam, né, na situação de vítima e esquece que aquele que está fazendo alguma coisa errada também já foi uma vítima nossa, provavelmente, não é? Isso é o que acontece muito nessa sequência de obsessões, né? Que a gente vê tanto na casa espírita, né? Aquele ódio. Um está obsediando, aí quando passa para o outro lado, é o outro que vai passar a ser obsessor. Como você está falando, vai chegar uma hora que alguém tem que quebrar essa corrente do ódio perdoando, compreendendo, não é? Então, não tem outro jeito. O amor é a solução, né? E a compreensão. Mas essa questão da gente se sentir injustiçado, né? Eu li um livro em que o homem ele era preso injustamente, né? Aconteceu algo que ele colocaram ele como o algoz e ele foi preso, mas ele não realmente ele era inocente. Nessa vida ele foi. Mas o que conta o livro, né? Que em uma existência anterior ele praticou um crime, ele matou uma pessoa, tipo assim, aquele crime perfeito, né? Ele escondeu todas as provas, ninguém nunca descobriu que foi ele o autor do homicídio, do assassinato, e ele viveu a vida dele tranquilamente. A vítima, né?
Foi lá, foi morta, perdeu a sua vida física e ele continuou. Mas, nesta vida, ele foi acusado injustamente, entre aspas, né? As pessoas falam, mas por que se ele não fez nada? Não fez nessa, mas fez na outra e se omitiu, se ocultou. Mas a gente tem que se reajustar com a lei divina, né? Então, não tem jeito. De uma forma ou de outra, ele teve Ela que chega para resgatar. todos, Não é? inevitavelmente, né? É porque a nossa visão ainda, mesmo muitos de nós compreendendo que existe a reencarnação, né, que somos espíritos, né, imortais, a nossa visão ainda é muito aqui, presente, materialista, né? Ainda tem isso muito carregado. A gente não pensa assim, isso daí vai se arrastar para outra existência. Vamos deixar passar, porque na outra ele vai se redimir, ou então ele vai ter o pagamento dele, né, do que ele fez. A gente não aceita isso. A gente vê a pessoa naquela vida, né, ser penalizada pelo que fez. Né? E isso que você está falando também faz um link para o estudo de hoje, do Missionários da Luz, quando ele fala com relação a estudarmos, né, no plano espiritual em desdobramento, mas tem um ponto que ele fala assim, se as pessoas vivessem mais a vida do espírito, pensando assim, como eu sou um espírito imortal, eu estou aqui temporariamente, mas eu não sou só essa pessoa que está aqui e daqui a pouco eu vou acabar, não. Eu sou um espírito imortal, então eu tenho que estar pensando na minha vida espiritual, em conexão com os espíritos superiores para que eles me ajudem, não é, diariamente. E com isso, porque ele fala, né, daquela facilidade de pessoas que têm de se desdobrarem e irem estudar no plano espiritual. E outras não, porque vivem muito aqui no terra-terra. Né? Às vezes é difícil até esse desdobramento. Tem muitas pessoas quando dormem ficam muito ali, próximo ao corpo mesmo. Então, eu lembrei, né, fazendo esse link, como você está falando, que a gente tem que pensar e viver como espíritos imortais que somos. Estamos passando na matéria, pensando uma breve... Exatamente. E é o que a gente não faz, né? Não fazemos ainda. Temos que Estamos aprendendo. E eu queria falar, conforme a gente vai estudando, né, a gente vai se preparando para essas situações. Eu comecei a ouvir, né, esse estudo, e realmente a gente prepara o espírito para essas situações. Né? Não adianta a gente querer... alguns médicos assim, quer receber uma mensagem, alguma coisa de um espírito de luz, mas a gente não está preparado para isso. Então, a gente tem que estudar, preparar o espírito para receber essas coisas. Está tão distante, né? É isso aí. Tem que ser devagar. Exatamente. Ana ia falar, Ana? O ponto que a Sema colocou, que nós ainda somos muito imperfeitos, né? Então, assim, quando acontece alguma coisa que a gente se sente injustiçado, a gente acha que aquela pessoa tem que ser prejudicada naquele momento, naquela, né? A gente pensa assim, a gente não compreende, né, que poxa, vamos entender que é um resgate, alguma coisa assim. E a gente também não se coloca como assim, se eu estou passando por isso, é porque alguma coisa eu fiz no momento passado e ele agora está tendo, né? Ele teve essa atitude comigo. A gente nunca se coloca assim, né? A gente nunca pensa que eu posso ter causado isso num outro momento. A gente só pensa que a gente, né? Que nós fomos injustiçados, nós fomos agindo de forma errada com a gente e assim, a gente nunca se coloca no lugar do outro, né? A gente nunca tem empatia, né? Puxa vida. Vamos pensar assim, né? Mas isso ainda é da carne, né? Mas é o que ela está falando. Com esses estudos e as reflexões, se a gente estiver sempre participando e refletindo, levando a sério, a gente vai criando esse hábito de fazer essas conexões, né? Estou passando por determinada coisa, eu estou tratando uma pessoa, assim, eu estou julgando o comportamento de alguém com relação a mim. Aí você, né? Nossa, como é que ela pode estar fazendo isso comigo? Aí, automaticamente, você já pensa, opa, eu fiz isso há um tempo atrás com alguém. Exatamente igual.
né? Não sei se é o benfeitor, não sei se é o anjo guardião que dá aquela, sabe? Abre aquela chavinha na nossa consciência para a gente lembrar que a gente fez aquilo. Então, eu não estou sendo injustiçada, não. Eu estou recebendo o troco do que eu fiz, né? Foi bom quando eu fiz isso para outra pessoa? Eu achei que estava, né? Nossa, a dona da cocada preta fazendo o que tinha. Agora que estão fazendo comigo, eu estou me sentindo vítima, coitadinha. Opa, então vamos refletir. Não faça para o outro o que você não quer para você. É você mesmo. Não tem mais tempo. Mas eu... Jorge está preocupado com o tempo aqui, Mas, Vitor. Fala para ele que não tem mais tempo. Não tem mais É. tempo. Agora, bem, pelo menos por mais alguns meses, não tem mais tempo. Alguém mais quer comentar? Só falar um negocinho. Uma falar. vez, um tempo atrás, eu estava assim meio agoniado. Aí eu cheguei até a comentar uma vez no estudo lá na casa com a gente. Aí eu falei assim: quando eu desencarnar também, eu vou pegar o meu anjo da guarda, eu vou me vingar dele, eu vou botar ele na Ah, coitado! É mole? Que é isso, meu Deus? Aí o tempo vai isso. passando, a gente Que vai estudando, a tristeza, gente né? vai O da guarda é aprendendo. tão lindo, meu Deus. Não é bem assim, né? Aí, Como é que ele permite eu passar por isso? não é? Fazer a função dele de anjo da guarda? É isso aí. Tá Mas é o vendo ser como é bom humano, compreender, né? Nós sempre somos a vítima. É verdade. Nunca analisa do outro lado. A gente sempre analisa puxando a Nós sardinha. somos pro os outro lado. coitadinhos. Nós E somos não bons. não Nós damos somos valor às bonzinhos, ajudas que a gente né? recebe, que às vezes o anjo da guarda está lá impedindo alguma coisa pior ainda que a gente quer passar, É. e a gente não vê isso. A gente É não isso vê, aí. não É. vê. A gente tem que botar uma coisa na cabeça: não existem inocentes. Não, Tem até um não. livro que eu acho que é esse título. E o Não anjo da existem guarda inocentes. sempre ajuda. Ele sempre ajuda, mas tem um limite, né? Tem um limite. É o livre-arbítrio. É assim, Sim, não ele somos ajuda, mas inocentes. ele tem um limite, que você tem que ajudar também. A gente também tem que colaborar, não é assim esperar só que faça tudo para mim. Isso não existe. Né? Não existe. Né? Então, a gente vai ficar feito um bebezinho a vida inteira, o anjo do guarda ali. Que é isso? É. Eles fazem isso até com uma criança pequena. Né? A gente vê coisas que acontecem com criança pequena, impressionantes, salvas de perigos assim, que a gente vê que teve a parte espiritual ali do mentor, do anjo guarda, para que ela não desencarnasse, né? Não passasse por um problema que ela não precisava passar. Com criança dá bastante proteção, mas depois que a gente está grandinho, não pode ficar assim, não. Solta a mão do anjo da guarda. Vamos embora. Vamos andar. Não, claro. Paga a mão dele. Isso. Só o pensamento. Mas o planeta está melhorando. Antigamente, todo mundo era jogado no calabouço. Não é? Está melhor. Não, mas existem prisões aí pelo mundo afora. Tem um programa aí que eu não vou fazer propaganda do canal, as prisões mais severas do mundo. E até um paradoxo, né? Porque eu estava vendo até, está no 3º episódio. Nós está falando que de ver também. As piores prisões do as prisões mais severas do mundo. Mas aí o que acontece? Existem prisões lá que, principalmente nos países mais desenvolvidos, da Oceania, e que parecem até hotéis. E eles trabalham uma ressocialização excelente para o preso. Os presos realmente vendo? fazer um trabalho muito bom junto à família, junto aos filhos, caso tenham família, a sociedade de uma maneira de si. Mas existem realmente ainda que tem prisões ainda que estão na idade da pedra ainda, são os paradoxos, entendeu? Ainda tem prisão muito pesada, os presos são tratados como realmente piores do que animais de estimação. Que coisa, não tem nada a ver, nada a ver isso. Mas já está melhorando. São né? seres humanos como nós. Deixa correr lá nas masmorras, né? Então, mas está melhorando. Bom, né? Está Tem melhorando. uma visão melhor, mais humana, né? Vamos botar dessa forma.
Eu penso nos crimes que nós cometemos no nosso dia a dia e que não estão no Código Penal. Falando em assunto de destruir, né, de matar alguém, às vezes você mata alguém, mata sem matar, assim, de dar tiro, destruindo a pessoa moralmente, fazendo uma propaganda ruim dela para todo mundo. É um assassinato isso. A pessoa fica desacreditada, não arruma emprego, ninguém confia nela. Eu acho que isso é um massacre, é matar. É pior até do que pegar um revólver, atirar e matar na hora. Eu acho que é pior ainda. Que aquela morte mental da pessoa, a gente sabe disso. Sobretudo pessoas que têm um poder na mão, né? Têm um poder de dirigir, de pagar, de tudo. Fazem, a gente sabe o que fazem. É doloroso. Isso não tem no Código Penal. Né? Não tem. Devia ter, né, Dona? Claro que devia, claro. Né? Mas isso também faz parte do processo, né? Por exemplo, aqui ainda tem essa necessidade, vamos dizer aqui, entre aspas, uma forma da justiça agir, né? Da justiça agir em cima daqueles que precisam ter algum tipo de resgate. Então, o escândalo é necessário, mas ai daquele por onde vem o escândalo, né? Exatamente, mas assim, aqui ainda tem alguns lugares, como disse o Flávio, já humanizam mais, né? Já estão num processo mais, né, adiantado, né, com relação à humanidade, a perdoar, né? Aqui ainda tem esse ranço, né, das leis mosaicas, então ainda funciona esse sistema arcaico. Quando começarmos a colocar esse amor e perdão em cada um de nós vamos olhar esses mesmos presos que estão hoje, esses encarcerados, tentar dar mais humanidade para eles. Em vez de querer que eles fiquem lá esquecidos, né? Vamos tentar ressocializá-los, né? Começar a fazer um projeto para que eles, né, quando sair, aqueles que têm condições de sair, né, que tem os tipos, né, de presos e presos, que eles possam ser reintegrados à sociedade, não ficar com aquela marca, né, que dificulta qualquer um a conseguir se reestruturar. Eu acredito que já exista, né, essa justiça, até determinados juízes, né, na hora de julgar, de dar as penas, que são juízes assim humanos, não é? Que não vão pensar em querer destruir o preso. Lógico que eles têm que agir de acordo com as leis vigentes do país, mas que eles conseguem, não é, encaminhar da melhor forma possível para a reintegração, eu acredito. Só não fazem mais de uma forma porque geral, não funciona assim. Não funcionam. Eles até gostariam, mas não tem como. Superlotação, não fazem nada, continua aquele tráfico ali, aquela... Pois dentro, a criminalidade continua. Né? Quer dizer, a prisão, entre aspas, era para tentar o quê? Conter e ajudar ele a se reintegrar na sociedade. Mas não, você acaba... Se afastar, né, desses crimes. Não, você acaba criando mais criminosos lá dentro, que às vezes até aquele que teve um crime bobo está no meio de uma gangue lá, ele tem que se criminalizar para poder sobreviver lá dentro. Então, quer dizer, não funciona muito bem, né? Aí tem uma coisa de bom, né? Como tudo vai evoluir, né? A gente também evolui, vai chegar uma hora que a gente vai viver nos planetas que não tem prisão, né? Que beleza. Eu ouvi tem uns meses atrás, de uma cidade, num país aí fora, eu acabei não guardando os dados, que estavam fechando presídios, olha só. Quer dizer, a criminalidade baixou de uma tal forma que estava fechando presídios, não é maravilhoso isso, gente? Pois Nossa. Aqui tem que se criar cada vez mais. Mais escolas e menos presídios, né? Como disse o Vitor Hugo lá na palestra. Que é o certo, mais escola, menos presídio. Mais escolas e menos presídios. Eu tinha um padre, quando eu era católica, que ele falava assim, eduque o Joãozinho para não ter que punir o Joãozão.
O João é só mera coincidência, viu, João? Mas trazendo essa questão, eduque a criança para não ter que punir o homem, né? O jovem já. Existe um ditado também antigo, um ditado que diz também assim, faremos mais pontes do que muros. É isso aí. Maravilha. Isso mesmo. Bem, nossa hora se adianta, então agradecer a Janete pelo estudo de hoje, agradecer a todos pela presença, agradecer a todos que estão aqui presentes, e semana que vem sou eu, pelo que eu vi aqui, né? Então convido a todos para a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus e a Jesus. Querido Mestre amado, obrigado por mais uma noite de estudos. Que essas bênçãos, essas palavras, esse amor, essa paz e esse perdão que tanto estudamos na noite de hoje, possam efetivamente penetrar nos nossos corações e em nossas mentes, para quando chegar a hora necessária, possamos dar esse perdão e esse amor. E assim também nos fazermos merecedores de receber quando precisarmos. Obrigado, Jesus. Obrigado aos mentores da casa. Obrigado à espiritualidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa semana para todos. Boa noite para vocês. Tchau, gente. Com Deus. Fiquem com Deus. Boa noite para vocês. todos. Boa noite, boa noite. Tchau, Dorô. Tchau, todo mundo. Vitor, dá um beijinho na minha filhada. Amanhã eu vou telefonar para falar com ela, dar os parabéns. Tá bom.